Olá, crianças! Sou a professora Francisca Neri e hoje nós vamos trabalhar a nossa primeira videoaula do bloco de abril, Geografia. Vamos falar um pouquinho sobre jogos e brincadeiras, certo? Você gosta de ouvir história? Aposto que sim. Vou contar para você a história de um menino que tinha medo de crescer. É de José Morgado. Ouça com atenção, você vai adorar. Era uma vez um miúdo, o Manuel, que, como todos os meninos, gostava muito de brincar. Nem sequer precisava ter brinquedos por perto, brincava com o que tinha à mão. Tinha 7 anos, já andava na escola e sentia-se um bocadinho zangado, pois achava que tinha pouco tempo para brincar. Estava de manhã, quase até a noite, a fazer coisas na escola. Coisas que não eram de brincar, chamava-lhe atividades. Às vezes, ainda tinha de fazer mais coisas da escola quando chegava a casa, chamava-lhe tarefa de casa. Não percebeu bem o porquê, mas os adultos foram deixando de brincar com ele. O pai dizia: estás a crescer, tens de fazer os trabalhos. A mãe dizia: prepara-te, quando fores grande a vida é a sério. A professora dizia: não podes brincar, Manuel, assim não progrides. E toda a gente achava que ele não podia brincar, porque tinha que se preparar para a vida. Bom, toda a gente não. O avô de Manuel, que ele só via nas férias e no Natal, ainda brincava com ele e contava histórias de rir. De mansinho, Manuel começou a assustar-se com a ideia de crescer e já não brincar. Decidiu, pois, que não crescia e continuou a fazer sempre o que os pequenos faziam, a falar o que os pequenos falam e até parecia o que pensava o que os pequenos pensam. Ficou um menino estranho e triste. Toda a gente se sentia preocupada e sem entender a razão que o comportamento do Manuel. Uma vez, de visita ao avô, puseram-se os dois a olhar para os bonecos e os carros que eles construíram nas férias, e o avô disse: Manuel, toma bem conta desse boneco, desse carro, e não esqueça a maneira como os fizemos. Quando cresceres, vai ensinar os miúdos pequenos a brincar com eles e a fazer outros. Manuel estranhou e perguntou ao avô: mas quando crescer, ainda posso brincar de fazer brinquedos? Disse o avô. Claro, é mesmo uma das coisas mais importantes que tens para fazer quando fores grande. E Manuel perdeu naquele minuto o medo de crescer. Deixa os meninos brincarem, crescem mais saudáveis. É um texto que está lá, tem um endereço no material de vocês. Vocês prestaram atenção quanto à história de Manuel. Por que Manuel não queria crescer? Por que ele tinha medo? Porque todo mundo estava ali o tempo todo falar com ele que ele tinha que crescer, tinha que fazer tarefa, era hora para isso, hora para ir. Então ele começou a pensar: ser grande deve ser muito chato, eu não quero crescer. Até que seu avô brinca conversando com ele, olhando para os brinquedos que os dois construíram, fala: olha, Manuel, cuide desses brinquedos, porque quando você for grande, você vai ensinar outros pequenos, miúdos, a fazer brinquedo. E nesse momento, Manuel perde todo o medo de crescer, certo? Então, tem algumas perguntas que você vai ler com a sua família e vai responder no teu caderno, ou responder mesmo oralmente. Como você gosta de ser criança, por quê? Os familiares brincam com você? Converse com eles sobre isso, sobre as brincadeiras que eles brincavam, que brinquedos que eles faziam. Na sua opinião, o menino Manuel estava certo em ter medo de crescer? O adulto pode brincar como as crianças? Claro que sim. Hoje nós temos uma variedade de brinquedos, brinquedos mais modernos, brinquedos mais antigos. É uma variedade muito grande, mas ainda temos os brinquedos do tempo dos nossos avós, a peteca, o peão, as bolas de gude, a mola que toda criança gostava de brincar, certo? Mas aí, para fechar a nossa aula, a questão 1 fala sobre brincadeiras preferidas. O que você vai fazer? Você vai fazer, com a ajuda de um familiar, desenhar 4 brincadeiras que você gosta e escrever o nome delas no seu caderno, certo? E na próxima videoaula nós vamos continuar a falar sobre jogos e brincadeiras. Até a nossa próxima aula.